Saúde os irmãos da Santa Paz do Senhor, amém. É motivo de alegria, né? Pregar a palavra de Deus. Não sou pregador, todo mundo sabe disso. Sou levita na casa do Senhor, mas nem louvar hoje eu estou podendo. Tem uns 2 dias que eu estou com a garganta inflamada e está bem corrido. E engraçado que quando o irmão falava que o crente tem que andar direitinho, eu me lembrei do nosso dia de hoje, o meu dia mais o de Cássia. Nós passamos hoje o dia inteiro. Meu trabalho mesmo hoje foi carro e a construção da casa, a reforma da casa. O pedreiro de 6 horas da manhã já estava ligando para mim, atrás de umas coisas, e foi um dia corrido. Cássia só se esqueceu de alguns detalhes da história do carro, que foi muito engraçado essa história do carro. Nós pegamos o carro, era para ter pegado o carro no sábado, e nós, quando saímos aqui nas carreiras, quando chegamos na loja, a loja fechou. Só na segunda. Quando foi na segunda-feira que a gente pegou o carro, a gente estacionou o carro por trás da casa dela, em frente à casa da ex-esposa do tio dela. E quando foi, no outro dia que a gente foi ligar o carro para ir lá para casa, quem disse que o carro ligou? A bateria morreu. Ela esqueceu o detalhe da bateria também. A bateria do carro pifou. E a gente disse, não, então vamos deixar para resolver amanhã. E foi nesse negócio de deixar para resolver amanhã que a chave do carro sumiu. E nesse sumiço da chave do carro, ela ficou muito aperreada. Um casal sempre tem o bruto e o calmo, né? Não se engane, aquele rostinho bonito, aquele sorriso ali, aquilo é bruta. Aí você olha eu com essa carona fechada, você imagina, isso deve ser um ogro. Não, é o contrário. E ela estressada, e eu calmo. Eu disse, tenha calma, homem, pelo amor de Deus. Uma chave de uma Hilux, imaginou, né? O preço, só Jesus na causa. A gente está liso, batendo biela. Jesus, comprar uma chave, como é que a gente ia fazer? Mas para a glória do Senhor Jesus, ela depois ligou, a chave está dentro do carro. Eu digo, amém, menos mal, vamos pagar um chaveiro. E para a glória de Deus deu certo. E hoje foi um dia realmente bastante corrido. E eu não sou uma pessoa que eu não gosto de decorar aquilo que eu vou pregar. Porque a palavra de Deus, ela diz que a gente não deve decorar. Porque o Espírito Santo de Deus vai fazer com que a gente se lembre da nossa pregação. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Mas quando me foi dado falar bonito que nem os pregadores falam, a incumbência de ministrar a palavra de Deus, no mesmo momento o Senhor falou comigo, bradou ali no meu coração, a respeito de fé e perseverança. E a gente tem uma mania de achar que a fé e a perseverança são coisas iguais, mas não são. Elas são dicotômicas, elas andam juntas, porém são coisas separadas. A gente vê muitos irmãos, muitas das vezes, frustrados na vida. Mas a gente diz, mas são pessoas de fé. Mas a palavra diz, lá no livro de Romanos, no capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Mas a perseverança é a ação daquilo que se espera. Ednardo foi dado a visão desse templo, né? Desse templo maravilhoso que nós congregamos. Mas se Ednardo não tivesse tido a perseverança de dizer, vou botar a mão na massa e trabalhar e correr atrás e vai dar certo, nós não estaríamos aqui sentados. Se ele tivesse em casa pensando, Jesus vai me dar como, aí nada disso teria acontecido. E eu me lembrei no mesmo dia em que Márcia falou comigo a respeito que eu fosse ministrar a palavra, de um rapaz que malhava na minha academia, na época eu tinha academia. Ele é de uma cidadezinha aqui, depois de Pau dos Ferros. E na época ele era professor de geografia. E era filho de um homem que era agricultor. O nome dele chama-se Marcelo Grangeiro. Se você olhar no meu Instagram, você vai procurar lá no meu Instagram, Chicão Moraes, você vai ver que tem ele no meu Instagram. Procura lá, @Marcelo Grangeiro. E ele tem uma história muito linda de perseverança. Esse rapaz, ele era filho de um agricultor, casado, já tinha 2 filhos, e era professor de geografia.
Mas ele tinha um sonho na vida dele. E o sonho dele era ser médico. Você já imaginou um rapaz do interior, professor de geografia, casado já com mais de 30 anos de idade? Um professor de geografia no interior deve ganhar seus R$ 1.800, R$ 1.500. Você mantém uma casa, mantém uma família. E você ter que deixar tudo na sua cidade e vir para uma cidade que você não conhece, uma cidade grande como Mossoró, para você estudar para fazer uma faculdade de medicina. Primeiro que já começou o desânimo por parte da sua família, que já era uma família de agricultores. Toda vez que Marcelo dizia que ia ser médico, o pai dele olhava para ele e dizia assim: meu filho, pare de sonhar, aterrize. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o teu sonho é possível sim. Aquilo que você deseja no seu coração, se for prudente e for de acordo com a vontade de Deus, tenha convicção que o seu sonho ele é possível sim. E Marcelo veio para Mossoró e, coincidentemente, ele foi malhar na minha academia. Ele teve que parar de trabalhar para poder estudar. Ele estudava aqui na UERN. Ele foi das primeiras turmas do curso de medicina. Estudou, passou no vestibular e veio para cá e deixou a família dele lá no interior. E Marcelo começou a receber uma bolsa da prefeitura e essa bolsa custava apenas R$ 500. E para ele estudar e manter a família lá na cidade dele, ele tinha que dividir o dinheiro desses R$ 500 entre a família dele e os estudos dele. O que cabia dentro dos estudos? Um apartamento dividido com 3 pessoas. A comida e a bebida e os livros de medicina que são caríssimos. E logo o Marcelo começou a malhar lá na academia, quando ele começou a malhar lá na academia, ele já estava, se não me engano, no 6º período. Estava começando perto de concluir os últimos anos para entrar como clínico geral. E eu lembro que a cada ano que passava, a coisa se dificultava mais para ele. Porque os livros iam ficando mais caros. E o que é que ele fazia para poder estudar? Ele pegava os livros emprestados dos colegas e tirava as cópias e estudava em casa. Como o salário essa bolsa que ele recebia da prefeitura não dava para ele pagar os custos deles e manter a família, ele começou a dar aula particular nas horas vagas para poder manter a sua faculdade aqui. Só que faltando 1 ano para ele se formar, a prefeitura da cidade dele, ele é da cidade chamada Encanto, que é depois de Pau de Serra, essa prefeitura cortou a bolsa também. E aí ele começou a vender os bens. O pai dele faleceu durante esse processo de estudo dele. E o que ele tinha, ele começou a penhorar, a vender. Faltando 6 meses para ele se formar, ele chegou para mim e perguntou se eu não tinha um dinheiro emprestado. Eu disse: Marcelo, não tenho. Eu ajudei ele de outras formas, né? Na época eu dei cesta básica, paguei uma conta de luz, uma coisa, mas realmente o dinheiro eu não tinha. E a gente não cobrava a mensalidade dele na academia. E eu sei que durante esse processo, faltando 6 meses para ele se formar, o último semestre, ele não tinha dinheiro mais nem para comer. Porque ele já tinha pedido dinheiro emprestado a várias pessoas, já tinha usado todos os limites de cartões, cheque especial, penhorado o terreno dos pais lá na cidade dele, enfim. Ele não tinha mais dinheiro para absolutamente nada. Mas existia uma coisa em Marcelo que me admirava. Existia uma palavrinha, 2 palavrinhas, que era notório na vida de Marcelo. Era a fé. E a outra era a perseverança que ele tinha. Porque ele tinha a convicção que ele sabia que depois do vale, além do rio, quando ele passasse aquele deserto, ele sabia que a vida dele ia mudar da água para o vinho. Eu quero dizer a você que chegou aqui, que tem sonho, que tem projeto, que diz que está difícil. Tenha convicção que após o vale, após o deserto, vem a bonança. Agora você tem que perseverar. E essa história foi muito marcante, porque quando chegou na última semana de Marcelo se formar, ele estava magro igual a subir de sonho, bem fininho assim. Porque ele não tinha dinheiro mais para comer, não tinha dinheiro mais para nada.
E a formatura dele, só foram 2 pessoas que não existiu formatura. Ele foi só receber o diploma lá na UERN, porque ele não tinha dinheiro para a formatura. Nem a mulher dele veio de Encanto para cá, porque o dinheiro da passagem ele não tinha para trazer a mulher e o filho. Quem foi para a formatura dele foi eu e o instrutor da outra academia, que eram as pessoas que mais tinham amizade com ele. Fomos só nós 3, para ele receber o diploma. E depois disso, Marcelo recebeu o diploma, conseguiu o dinheiro para voltar para casa. E eu passei alguns 2 meses, mais ou menos, sem ter contato com o Marcelo. 2 meses depois, eu encontro o Marcelo lá no banco, no HSBC. Marcelo estava mais forte, alinhado, igual a filho de barbeiro, cheiroso, todo engomadinho. E olhou para mim quando me viu, desceu uma lágrima no olho, ele olhou para mim e disse: "Você não sabe o que é que eu vim aqui fazer?" Eu disse: "Diga aí." "Eu vim aqui tirar um Honda Civic para mim." E ele olhou para mim e disse assim: "Eu estou lhe devendo quanto?" Eu digo: "A mim nada." Ele disse: "Não, eu estou lhe devendo, eu passei esse tempo todinho ali na sua academia." Eu digo: "A mim você não deve nada. Você ore por mim, peça a Deus que me abençoe, que ilumine a minha vida. E mais nada." E ele olhou para mim e disse: "Chicão, na primeira semana, quando eu terminei a faculdade, eu arrumei emprego em 2 prefeituras do interior. E hoje eu ganho um dinheirinho até mais ou menos." Eu digo: "Louvado seja Deus, meu irmão." E essa história de perseverança me marcou muito. Porque ele foi um exemplo para mim, para a minha caminhada, como cristão, como empresário, como pessoa. Porque eu disse: cara, se esse cara... E no dia da formatura dele, foi uma das coisas que ele lembrou, que ele chorou muito no dia da formatura, que ele disse assim: "Eu queria apenas que nesse momento meu pai estivesse num leito da UTI, mas que ele pudesse ver eu com um diploma de medicina, ao qual tanto ele disse que eu não iria conseguir." E isso foi uma das coisas que me marcou na minha caminhada. E quando a pastora Márcia falou, disse: "Olha, você vai ministrar a palavra de Deus." Então Deus falou brandamente comigo a respeito de Josué. E eu comecei a fazer um comparativo da história entre Marcelo e Josué. 2 homens de épocas diferentes, pessoas de épocas diferentes, porém pessoas que tinham um mesmo propósito. Pessoas que tinham um mesmo aspecto, uma mesma característica, que se chama perseverança. Você já viu essa história? Uma historiazinha tem uma brincadeira que as pessoas dizem que existia um homem de muita fé e colocaram ele dentro de um barco. E esse barco começou a navegar pelo meio do mar. E ele disse: "Deus existe e Deus vai me salvar." E de repente veio um barco de longe e ele viu aquele barco e disse: "Não, não vou nesse barco aí não, porque Deus vai me salvar." E de repente veio outro barco. E aquele barco passou perto dele, o pessoal: "Ei, vamos embora." Ele disse: "Não, vou nada, Deus vai me salvar." E de repente veio um Titanic passando, o cabo já estava para morrer, passou perto dele e ele disse: "Vou não, porque Deus vai me salvar." E de repente ele morreu. E quando ele chega lá no céu, olha para Deus e diz: "Deus, o que foi que aconteceu? Sou um homem de fé, o Senhor disse que ia me salvar." Aí Deus: "Meu amigo, eu mandei 3 barcos para lhe salvar. Você que não quis ir." Existem pessoas aqui que ainda não concretizaram sonhos na sua vida, porque estão esperando pela vontade de Deus. Eu quero dizer para você que a vontade de Deus já foi feita, porque a vontade de Deus já fez a promessa. Agora você que tem que se levantar do seu banquinho e fazer aquilo que é de responsabilidade sua. Não adianta você dizer que tem fé e você não agir na sua fé. A perseverança é aquilo que você faz mediante a sua fé. A Bíblia vai nos relatar sobre 2 homens chamados Josué e Caleb. Esses eram filhos de Judá, filhos de Israel, das 12 tribos. E Moisés era vivo nessa época, e Moisés manda 12 espiões espiarem a terra prometida.
E essa terra prometida é justamente a terra que fica das bandas de Judá, lá em Jericó. E quando esses 12 espias vão, que voltam, somente 2 tiveram fé e disseram: certamente, o Senhor Deus, o que fez os céus, a terra e o universo, vai nos dar essa terra. Os outros 10 esmoreceram. O que foi que aconteceu com os 12 filhos de Israel? Quer dizer que eles não tinham fé? Tinham. Eles estavam há 40 anos no meio do deserto, vendo cair maná do céu, vendo água brotar da rocha, vendo o calçado não se acabar, nem roupa se acabar. Será que esse povo não acreditava em Deus? Acreditava. Porém, existe uma diferença entre o que tem fé e perseverança e o que apenas tem fé. Amém? Amém ou não amém? Existem lutas que realmente você não precisa lutar, não. Segunda Crônicas, capítulo 20, vai falar de uma guerra do rei Josafá contra os moabitas e os amonitas. E os exércitos eram bem grandes. E Deus pega lá um profeta e manda dizer a Josafá: não se preocupe não, essa guerra aí você não vai pelejar não. Mas quantas guerras houveram ao qual Deus fez isso? Naquele momento, realmente o profeta disse: olha, você não vai mexer num cajado, você vai usar só a sua fé. Agora manda os levitas aí na frente, vá orando e vá para a batalha. Mas você não vai levantar uma espada. E não levantou, de fato. Porém, quantas batalhas Davi ganhou para o povo de Israel, e Deus disse: vá, tem que ir, faça assim, use dessa estratégia. Deus já tem lhe dito, Deus já tem colocado dentro do seu coração, Deus já tem feito em sonhos, Deus já tem lhe revelado, Deus já fez como fez com Josué. Já disse: a terra é sua, você vai prosperar, você vai ganhar. Agora você tem que se levantar e prosperar, meu amigo. Se você não perseverar, vai ficar difícil você ganhar. Eu vejo muitos crentes no meio dos vários ministérios que eu passei, e eu vejo pessoas dizer assim: eu tenho um sonho de ser advogado. Aí às vezes eu faço essa pergunta: você estudou para fazer o Enem? Não. Está difícil. Você tem, pelo menos, fez o Enem? Não. Como é que você quer entrar na faculdade se nem o Enem você fez? Existem coisas que muitas das vezes a gente imputa a Deus, mas não é a responsabilidade de Deus. A responsabilidade é nossa. No capítulo 6 de Josué, Deus diz: ó, Josué, vai para Jericó e você vai tomar aquela terra, porque aquela terra é uma terra próspera, foi a terra que eu lhe prometi, e você vai tomar ela. E Deus começa a dar a estratégia a Josué. Diz: ó, Josué, você vai, pega o pessoal, esse pessoal aí vai começar a dar umas voltinhas, e vai tocar as buzinas, e vai chegar um momento que vocês vão gritar, e naquele momento que vocês gritar, as muralhas vão cair. E diz a palavra do Senhor que os estudiosos, na verdade, diz que as muralhas de Jericó eram as muralhas gigantescas, assim, a espessura da muralha era algo que intimidava. Mas Deus era Deus, porque Josué já tinha visto Moisés botar o cajado lá e o mar se abrir. Josué já tinha visto Deus usar Moisés para tocar na rocha e sair água. Josué tinha visto durante 40 anos cair maná do céu todo dia, o povo no meio do deserto comer. Ele poderia muito bem ter usado a ação da fé e ter dito: não, eu vou só orar. Vou só orar. Poderia ou não poderia? Hein? O povo ficou calado. E quando é a palavra assim, que Deus vai lhe dar, e todo mundo... Mas quando é uma palavra de ensinamento, Deus está querendo ensinar para você nessa noite. Que não adianta só a sua fé, sem a sua ação. Você tem que perseverar na oração, mas você tem que perseverar também na ação. Porque existem responsabilidades que são suas, e Deus não vai descer lá do trono para fazer aquilo que você tem que fazer, não. Primeiro que Deus não é seu empregado. Estou certo ou estou errado, pastora Márcia? E daí naquele momento Josué começa a rodear,
Josué era um homem que tinha intimidade com Deus. Deus já tinha dito, quando Moisés tinha morrido, disse: olha, Josué, você agora vai assumir o lugar de Moisés, assim como eu fui com Moisés, você na sua vida. Só em dizer isso aí, meu amigo, só em dizer isso aí, olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus já estava dizendo: olha, eu sou na sua vida. Agora, medita no livro da lei de dia e de noite. Não se aparte o seu coração dessa palavra. Deus estava dizendo: persevere na oração e persevere naquilo que eu estou lhe ensinando. A fé ele já tinha, mas faltava perseverança. E nessa noite, o que Deus tem para dizer para vocês, o que Deus tem para dizer para você que está aí no canal do YouTube, para você que está nas inúmeras TVs ao qual está sendo retransmitido, é que as responsabilidades que você tem que fazer, você tem que cumprir. Você tem que perseverar. Às vezes eu digo muito isso, às vezes nós temos nossos filhos e a gente quer que os nossos filhos venham para a casa de Deus. A gente quer uma transformação dentro da nossa casa. Eu sei que aqui existem vários pedidos. Existe o pedido desde do carro, do apartamento, existe o pedido da transformação, existe o pedido do emprego, existe o pedido da faculdade. Eu sei que existem inúmeros pedidos, somos pessoas diferentes, cada um tem um desejo diferente no coração. Porém, para cada desejo diferente que nós temos no coração, existe uma atitude de fé e uma atitude de perseverança. Eu tenho que ter fé porque eu acredito em Deus. Quando Deus olha para Josué e diz: olha, Josué, medita no livro da lei de dia e de noite. Vá, caminhe, eu vou quebrar os grilhões. Pronto, Deus estava dizendo: acredita em mim. Porque aquilo que você não puder fazer, eu vou fazer por você. Amém? Mas aquilo que você puder fazer, você vai fazer. E eu vou abençoar. E Josué começa a dar aquelas voltas lá, né? Jericó. Mas Josué não era um homem que Deus já tinha dito que Josué ia ser igual com Moisés? E a Bíblia diz que Moisés falava face a face com Deus. Então, se eu falo face a face com Deus, eu poderia dizer: Deus, para que eu vou ficar rodeando isso aqui, buzinando, tocando gaita, batendo e gritar? O senhor não pode chegar lá e derrubar, não, assim como o senhor fez lá com o rei Josafá? Mas você tem que perseverar naquilo que Deus colocou no seu coração. Você quer ser vitorioso, você quer ser abençoado em todas as áreas da sua vida, você quer conquistar e conseguir aquilo que Deus já tem colocado dentro do seu coração. E muitas das vezes você vê Jericó, vê a muralha, e na primeira muralha que você vê, faz igual aos espias. Rapaz, lá o gigante é grande. O gigante é grande, mas maior é o seu Deus. Homem, mas lá a muralha é muito profunda. Mas Deus não disse que você arrodeasse, Deus não disse que você orasse, Deus não disse que você gritasse. Se você não perseverar, as muralhas elas nunca vão cair. Se você não perseverar naquilo que Deus tem colocado no seu coração, você nunca vai conseguir aquilo que você deseja. Aí você vai me perguntar: mas o que é que tem a ver essa história de Josué com a história de Marcelo Grangeiro, 2.000, 3.000 e tantos anos depois? Marcelo Grangeiro não era crente. Não confessava o nome do Senhor Jesus. Era um ímpio. Mas era um homem de perseverança. Era um ímpio, mas era um homem de fé. E antes nós éramos ímpios. Agora nós somos chamados filhos de Deus. Se Deus operou pela fé e pela perseverança através de um ímpio e conseguiu realizar o desejo do seu coração, você imagine você, que é filho de Deus, que já confessa, que diz que Jesus é o Senhor, que existe só um Deus, que existe a Santíssima Trindade. Você já imaginou?
Vocês acham que dá para vocês conseguirem aquilo que vocês desejam no seu coração? Cássia contou a história aí que ela tinha um sonho da casa, né? Agora eu vou contar a minha parte da versão, eu vou contar a minha versão da história. Ela contou a versão dela. Agora eu vou contar a minha. Perseverar e ter fé. Quando a gente começou essa história da casa, eu disse, Cássia, vou contar um segredo aqui. Ela já sabe esse segredo, mas eu vou contar um segredo para vocês. Eu disse, Cássia, a casa lá é maior. A casa dá para a gente fazer uma salinha para a gente gravar as lives do YouTube. A sala dá para construir para frente, a casa dá para construir para frente, para trás, para as bandas. A casa cabe do nosso orçamento. E mulher, nada contra as mulheres. Mas mulher, quando bota um negócio na cabeça, sangue de Cristo tem poder. Estou me entendendo, pastor Ednardo? Não é assim? Quando bota um negócio no quengo, sangue de Cristo tem poder. E ela encasquetou, eu quero lá, não sei aonde. E fez e projetou. Mas Deus sabia do meu coração. Deus sabia do meu coração. Deus sabia que eu não queria ir para lá, porque eu sabia que eu não tinha condições financeiras para ir para lá. Que eu sabia que qualquer problema que desse, a gente ia passar um perrengue grande, um vale grande, um deserto grande. E todas as 4 horas da madrugada, quem falar comigo de 4 horas da manhã vai ver que eu respondo mesmo. Quem é do grupo do Ministério do Louvor sabe que 4 horas da manhã eu sempre mando uma mensagenzinha. E 4 horas da manhã eu botava no joelho no chão, Jesus, o senhor sabe, quero ir para ali não. Quero não. E eu dizia, mas eu dizia a elas, minha filha, eu vou com você, eu vou até para debaixo da ponta, armo uma rede, pego um fogãozinho, 2 bocas, e a gente vai. Para onde você for, eu vou. Quer ir para o meio do mato? Vou. Vamos para a praia? Vamos também. Mas o desejo do meu coração, Deus sabia que não era aquela casa. É essa que a gente comprou agora. E todo dia de madrugada eu acordava, Jesus, cria uma situação aí, Pai. Senhor, o Senhor sabe, lá é maior, assim e tal. É mais perto da igreja. Senhor, 4 horas da manhã. E um dia a gente conversando aqui, a pastora Márcia Morgana disse a ela, disse, Deus disse que vai tirar de você do seu emprego. Eu digo, eita. Não. Jesus expulse ela do emprego dela. Eu digo, eita Deus. E às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Às vezes a gente acaba achando que aquilo ia ser para nos prejudicar. Às vezes a gente acha que a situação que Deus cria, e às vezes a gente se desanima e acaba perdendo a fé e a perseverança daquilo que a gente quer. Mas a gente não sabe que o trabalhar de Deus ele é perfeito. O trabalhar de Deus, Deus vai além daquilo que a gente está vendo. A gente está vendo aqui, mas Deus está vendo lá na frente. E naquele momento, quando pensa que não, um dia tu chega em casa e Cássia olhou e disse, vender o posto. Foi. Se agora a casa. Fiz besteira, eu digo. Fez. E agora? Eu digo, agora, vamos ver se a gente consegue resolver, né? A gente não, porque a gente não resolve nada. Vamos conversar com o dono do ouro, da prata, aquele que resolve tudo. Vamos perseverar na oração para ver se é a vontade dele. Porque a minha era, né? Deus já sabia. E digo mais, o corretor era crente. A primeira vez que a gente foi atrás do corretor, o corretor sentado lá na sala olhou para mim e disse assim, eu disse, não, varão, a gente vai comprar a casa com você. Ele disse, eu sei, porque Deus já me disse que vocês iam comprar a casa comigo. Você crê? Só que a gente não viu mais o corretor. A gente fez todo o lereado para outra casa e esse corretor ficou escanteado. E quando Cássia disse, fiz besteira, a primeira lembrança quem me veio, o corretor. Liga para ele, liga para o Wellington. O nome dele é Wellington. Diz, Pai do Senhor, varão, Pai do Senhor. Eu digo, varão, me diga um negócio. Em nome de Jeová. Ainda existe aquela casa lá, ele disse, rapaz, só tem uma. E está prometida. E vai aumentar. Vai aumentar mais 15 mil. Eu digo, fala-me, pai eterno. 20 mil, né?
vai aumentar 20 mil. Eu digo, fala-me, Pai eterno. Deu uma coisa ruim. Disse, mas peraí, tenha calma. E eu acordava de madrugada, Jesus. Só que tinha outro negócio, né? Tinha outro detalhe. A gente já tinha dado uma boa parte da entrada da outra casa. Ela perdeu o emprego. E a gente estava liso. Quebrado, mais do que arroz de terceira. Eu digo, e agora? Vai aumentar 20 mil na casa, então vai ter dinheiro para comprar a casa. Aí nem assobiou, nem chupar cana, nem um nem outro. Eu digo, e agora, José? E vamos orar. Essa mulher ficou aflita. E ficou, e agora? Eu digo, tenha calma. Se tivesse me escutado, claro que eu não ia perder essa oportunidade, né? Eu disse, se tivesse me escutado, nada disso teria acontecido. Eu não perdi, claro que eu não. Você perdia, Ednardo, pastor Ednardo, uma oportunidade dessa. Eu não ia perder, né? Eu disse, se me escutasse, nada disso teria acontecido. E fomos conversar com o rapaz da casa, da primeira casa. Eu disse, meu nobre guerreiro, é o seguinte, a casa caiu. E ele disse, como assim? Eu digo, a mulher perdeu o emprego. E agora ele disse, não, mas eu vou arrumar um emprego para ela. O cara ficou tão desesperado que ainda quis arrumar um emprego para ela. Eu disse, olha, vamos ver, né? Vamos entregar nas mãos do Senhor. E nesse meio termo, nessa tramitação de 2 meses mais ou menos, o Elton ligou para mim, o corretor. Ele disse, varão, só tem uma. E eu vou dizer um negócio a você. Eu vou segurar o mesmo preço que eu disse a você há bem 4 meses atrás. Eu vou segurar. Porque eu já disse ao dono da casa que eu tinha feito essa negociação com você, eu vou segurar o preço. 20 mil reais a menos. Eu digo, eita, é de Deus. Mas peraí, agora e a outra? Né? E tem a outra, né? Eu digo, e a outra? Quando foi um belo dia, o construtor da outra casa ligou. Preciso conversar com você. Eu digo, eita, Jesus. E eu tinha feito, ele tinha pedido umas camisas a mim. Eu digo, agora é que a gente vai ver o negócio ficar estreito. Porque eu vou ter que entregar as camisas do cara e a gente não tem dinheiro para terminar de pagar a casa, nem vai ficar com a casa dele mesmo. Eu digo, e agora? Ele chamou, a gente subiu lá um condomínio muito do chique, ventilado, que só a bexiga. Quando a gente sentou, eu disse, olha, bicho, eu vou ser bem sincero com você. Porque eu tenho que ser sincero, porque aonde a verdade está, prevalece a verdade. Aonde a verdade está, Deus está. O seguinte é esse. Não vou arrodear, porque eu não gosto de arrodear. Quem me conhece sabe, eu sou curto e grosso. Eu digo o seguinte, não tenho condições de ficar com essa casa. Cássia perdeu dinheiro. Não foi só o dinheiro do salário dela, foi os benefícios que tinha também. E só quem está trabalhando sou eu, o negócio está fraco. E fui expliquei, ele olhou para mim e disse, sim, não tem problema não. Tem um comprador para sua casa. Eu digo, louvado seja Deus. Eu digo, Jesus. Tem um comprador para casa, ele disse. Tem. Ele vendeu um apartamento, quitou um apartamento que tinha com a caixa. Já está com o dinheiro da entrada. Mas para isso eu preciso que você assine um documento dizendo que está repassando a casa. Você vai perder um dinheirinho aí, né? Que é a quebra de contrato e tal. Pá, beleza. Eu digo, beleza, tudo bem. E, para a glória de Deus, entreguei as camisas e ainda recebi o dinheiro dele. Recebi o dinheiro dele. E ficou acertado para a gente, quando ele entregar a casa ao rapaz, a gente receber esse outro dinheiro. Que era justamente o dinheiro das outras coisas, das outras nossas negociações. Porque a gente não disse a Cássia, se a gente tivesse ficado naquela casa, a gente não tinha dinheiro de comprar um Cibazol. Se você tivesse uma dor de cabeça, ia ter que tomar um chá, capim santo, alguma coisa, porque nem dinheiro para comprar um Dolflex a gente ia ter. Mas Deus conhecia o meu coração. Conhecia o dela também. Mas eu perseverei na oração. Todo dia eu orava, Deus sabe. Jesus, o Senhor sabe que eu não quero aquela casa. Eu quero aquela outra. Para a glória de Deus, porque Deus é fiel, justo e soberano. Segunda-feira nós pegamos o documento da casa e a chave. E a gente começou a fazer uma reforma lá no quarto para a gente poder.
e morava lá. Bem pertinho aqui da igreja. O Stan vai viver lá em casa, tomando café. É o contrário, Cássia vai viver aqui, tomando café na casa do Stan. Está vendo como Deus é bom? Não adiantou só a fé. Não adiantou só a fé. Porque se eu tivesse tido somente a fé, e eu não tivesse corrido atrás de resolver essa situação, a gente estava aqui boiando, um olhando para a cara do outro e esperando a providência de Deus. Mas muitas das vezes Deus manda a providência. E a gente é que é negligente. E a gente é que desconfia do trabalhar. E a gente é que larga o cajado no meio do caminho. A gente é quem solta a corda. A gente é quem não faz aquilo que Deus mandou fazer. Aí depois leva a peia. Aí fica murmurando. Aí diz assim, o que foi, Deus? Não é verdade? Amém? Acho bom esse escuta assim, que ninguém diz amém, é bom. É sinal que a chibata está comendo e que Deus está trabalhando. É bom demais, eu acho bom. Mas é verdade. Perseverar significa caminhar, cavar, todo dia. Todo o santo dia. Se você olhar todos os grandes homens da Bíblia, todos eles tiveram um ensinamento de fé e de perseverança. Se Davi tivesse desistido quando Saul, se Davi tivesse desistido quando, já imaginou um rei de uma nação inteira lhe perseguindo, querendo lhe matar? Já imaginou isso aí? Se o cara, Davi disse, vala-me Deus do céu, vou-me embora, vou correr, eu vou morrer. Tem um rei atrás de me matar, só o rei. Imagina aí o presidente Bolsonaro atrás de matar Chicão. Eu ia para a Argentina. Ia para qualquer outro canto. Mas ele não. Ele perseverou. Ele disse, não. Deus me ungiu a rei. Deus disse que eu ia governar. E ele perseverou. Quando Abraão sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, a primeira coisa que acontece com Abraão não foi, chegou e ficou rico e ficou tudo de boa, não. Perdeu logo Sara. Já imaginou? Você saiu da sua terra, Deus disse, Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, que eu vou lhe fazer uma grande nação. Aí Abraão chega lá na terra lá do rei Abimeleque. Quando chega lá, o rei Abimeleque, toma Sara, diz, pronto, como é que eu vou ter uma grande nação se nem mulher eu tenho mais? Já imaginou isso, essa situação? Pronto, acabou. Se não tenho mais mulher, como é que eu vou? Vai ser uma grande nação com quem? Mas ali era o operário de Deus. E Abraão disse, não. Eu escutei a voz de Deus. Eu falei com Deus e Deus disse que ia me fazer uma grande nação. E Abraão perseverou. Mesmo Sara tendo duvidado. Mas Abraão perseverou. Todos os grandes homens da Bíblia passaram pelo teste da fé e da perseverança. A fé, ela dói, porque a fé gera espera. E a perseverança gera a luta. Gera espera, passa pelo teste do tempo, que é a fé. E a perseverança passa pelo teste do trabalho, da luta, da labuta diária. Você dizendo, a vida dizendo não vai dar certo e você vai. E a vida dizendo, vai não, hora não vai. Vai, meu amigo, vai sim. Mas o que vai fazer você conquistar aquilo que você quer, não é só a sua fé, mas é a perseverança ao qual você vai ter, mediante a sua fé. Amém? E se eu falar mais do que isso aí já é sem vergonhice minha, já é de mim, né? E não vou falar mais não. Aqui fico, eu agradeço minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, glória.